Oi, não é assim que eu costumo começar vlogs, mas eu estou aqui no meio de uma bagunça e eu resolvi começar a gravar esse vlog que eu já ia, na verdade, começar de manhã, só que aí não rolou e aí, enfim, o dia foi passando, agora já tá de noite, já são umas 7 horas mais ou menos. E eu falei, bom, vou começar a gravar esse vlog porque estou fazendo uma arrumação aqui. Estão vendo ali atrás, ó, tem alguns livros que eu tô colocando nos, meio que uns nichos que eu tenho aqui nesse armário. E eu vou começar a colocar livros nele, porque realmente não tem mais espaço na minha estante, né? E eu tenho também, eu tenho aqui agora essas duas prateleiras que vocês, né, já viram nos meus vídeos. Aqui eu deixo, né, os meus livros favoritos, né, e tudo mais. São aquelas séries, aqueles livros que eu realmente amo de coração. E agora, nessa parte aqui, que tem outros nichos que eu não vou mostrar agora porque tá maior bagunça, também apareceram esses outros espaços que antes estavam com outras coisas, tranqueiras, tralhas. A gente falou assim, bom, por que não preencher com livros? Eu não sei se eu vou conseguir terminar isso hoje, porque simplesmente deu um surto aqui. Eu comecei a querer arrumar isso, eu tava ouvindo um audiobook, vou conversar sobre as leituras logo logo com vocês. Enquanto eu tava ouvindo esse audiobook, eu falei assim, por que não começar a arrumar isso agora? Esses nichos estão praticamente todos vazios, porque a gente andou jogando um monte de coisa fora pra poder liberar mesmo espaço. Eu vou falar mais ou menos qual foi a minha lógica, tá? Pra começar a preencher isso aqui. E aí vocês vão acompanhando mais ou menos como que vai ser esse processo aí de arrumação. Então, gente, o que eu tenho aqui até o momento, eu comecei a preencher por Harry Potter, né? Que já não cabia lá na minha estante mesmo, já não tinha onde colocar. Como são muitos livros, né? Já não cabia lá mesmo bonitinho, arrumadinho. Então, preferi colocar aqui, né? E aqui ficou um super buraco, eu não sabia o que colocar. E coube certinho os 6 mangás de Orange. Então, assim, eu não tô tendo muito uma organização por gênero, autor, nada disso. Eu simplesmente quero colocar livros que fiquem bonitinhos aqui, porque esse espaço aqui, ele não é muito grande, então tem que ser livros que sejam pequenos na altura, e também a largura não pode ser muito grande. Então eu só tô selecionando livros que cabem aqui, séries ou livros que tem alguma coisa a ver, como é o caso aqui desse nicho, que vai ficar um nicho de Agatha Christie, né? Então aqui são só livros da Agatha Christie, e eu achei legal que praticamente todos são em tons de laranja, esses primeiros aqui, né? Aqui embaixo eu coloquei mais algumas séries, não são assim, nossa, meu Deus, as minhas séries favoritas da vida, mas são séries que eu até agora não consegui passar pra frente, não senti vontade de passar pra frente, então elas vão ficar aqui. E tem aqui Maze Runner, que é uma série que eu gosto muito, já foi uma das minhas favoritas. Hoje não é mais, mas também gosto muito, tenho muito carinho por ela, vai ficar aqui. Então, por enquanto tá assim, esses primeiros nichos. No momento eu tenho esses outros 4 nichos aqui pra preencher, então eu provavelmente vou tirar essas coisas e vou colocar mais livros aqui. E também tem uma parte aqui que eu devo colocar com livros também, depois que eu tirar umas coisas que estão aqui. E aqui desse lado também, talvez eu vou preencher com livro, não tenho ainda muita certeza do que eu vou fazer. Hoje o que eu tenho certeza é que eu vou preencher esses 4, vou finalizar aqueles primeiros que eu mostrei pra vocês, mas ainda eu tenho muito essa coisa de organizar livros por feeling. Eu não sou muito de ficar organizando livros por, tem que ser por cor, tem que ser por não sei o que. Eu gosto muito de organizar assim por tamanho e dentro de uma arrumação que só eu entendo, sabe? Uma organização que só faz sentido pra mim. Mas, só pra deixar claro, esse vai ser sim um vlog de leitura. Eu só tô começando desse jeito aqui meio bagunçado, porque é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês mesmo, mas vai ser um vlog de leitura, tá? Tudo bem. A minha arrumação é de livros e depois eu vou comentar com vocês sobre tudo e pretendo ler nos próximos dias. Quase 1h da manhã. E eu ainda tô aqui arrumando os livros. Tem pilhas e pilhas jogadas. Aqui já tá mais ou menos arrumado, mas amanhã eu mostro, porque agora eu preciso tomar um banho e dormir pra finalizar a arrumação amanhã. Bom dia. Estou aqui com essa cara de quem acabou de acordar, porque eu acabei de acordar. Agora são umas 8h20, sei lá, alguma coisa assim. Meu gato me acordou, né? Porque quem tem gato sabe como é que é, né, gente? Eles acordam você, eles simplesmente querem as coisas, você tem que acordar e dar seus pulos. Não falei, mas hoje é sábado, né? Não sei se ontem eu também falei que era sexta, mas enfim. Hoje é sábado. Eu costumo acordar cedo aos fins de semana, não vejo problema nisso. Mas estou aqui para comentar sobre ontem. Eu ainda não terminei de arrumar, porque como eu falei, né? Ontem já era 1h da manhã. Aí eu fui dormir e hoje eu pretendo continuar a arrumação aqui, mas eu não vou fazer isso agora, porque agora de manhã eu vou ler. Eu vou comentar com vocês tudo que está rolando, o que eu vou ler, o que eu li, enfim, todas as coisas que aconteceram desde o último vlog que eu postei, tá? No último vlog eu tava... O que eu tava lendo? Eu tava participando da maratona, né, de verão, ela acabou. E agora então tô fazendo minhas leituras normais da vida, sem preocupação com TBR nem nada do tipo. Mas eu tenho inúmeras leituras coletivas que eu inventei de me enfiar. Então agora eu tô atolada, assim, até o pescoço de leituras coletivas. Vai dar tudo certo. Vou acreditar que vou conseguir dar conta de ler todos esses livros dentro do prazo. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas antes de eu falar de leituras coletivas, eu quero começar falando sobre o que eu estou lendo, o que eu li nesses últimos tempos, né, desde que eu fiz o último vlog. Então vamos lá.
lá. Ontem eu terminei de ouvir um audiobook que eu comecei a ouvir no começo da semana, chamado Her Pretty Face, da autora Robin Harding, se eu não me engano. Eu peguei esse audiobook porque, pra poder dar uma acelerada mesmo nas leituras, eu já tinha comentado em algum vídeo aqui no canal que eu tenho uma meta esse ano de ler mais thrillers, então eu vou aproveitar, né, o Scribd pra ouvir alguns audiobooks, principalmente thrillers. Tava lá disponível, já fazia um tempo que eu tinha ouvido falar sobre ele, tinha me interessado pela história, mas assim, gente, eu estou em dúvida se eu dou 2 estrelas ou 2 estrelas e meia. Eu não odiei o livro, não é, tipo, péssimo, mas é um livro que, assim, eu acho que o que acontece, na real, é que eu não consigo mais, eu não gosto mais de thrillers domésticos. Se você não sabe o que é um thriller doméstico, basicamente são livros assim, tipo Garota Exemplar, que particularmente é um livro que eu gosto muito, mas são livros assim que contam mais sobre casamento, né? Falam sobre, um casamento que era tudo bem e aí do nada aconteceu uma coisa, desestruturou o casamento e as pessoas estão escondendo segredos e tal. Esse tipo de thriller eu acho que não me chama mais atenção, porque Her Pretty Face é um livro que não necessariamente fala assim, especificamente sobre casamento, mas ele fala sobre vidas comuns, né, e pessoas que escondem segredos, e fala um pouco sobre casamento. Mas o livro, ele começa de um jeito, ele tem ali uma premissa que até é interessante, foi por isso que eu me interessei por ler o livro, mas ao longo do desenvolvimento, eu não entendi muito bem onde que a autora queria chegar, entendeu? Porque nenhuma das revelações, nenhum dos plot twists que ela colocou me surpreendeu. Nenhum, de verdade, assim. Eu já imaginei a história a quilômetros de distância, então, se o objetivo dela não era chocar com as revelações, qual era? De verdade, eu não consegui entender qual era a moral da história, o que ela queria alcançar com aquele livro, porque realmente não ficou claro pra mim. Assim, é um livro que eu acho que pra quem... é aquela velha história, né? Quem não tá muito acostumado a ler thrillers... Na verdade, eu nem sei se eu digo isso, porque eu peguei essa recomendação com uma pessoa, uma booktuber que eu sigo, que lê muitos thrillers. Então, assim, não sei como ela gostou desse livro, porque ele realmente não tem nada demais, assim, nada. Ele não tem nada que tenha me chamado a atenção, sabe? Que eu fale, não, isso aqui foi muito legal. É uma escrita normal, é uma ambientação também normal, é um livro muito morno, sabe? Realmente em nenhum momento brilhou meus olhos, em nenhum momento eu fiquei ansiosa pra entender o que tava acontecendo, assim, só no começo eu fiquei um pouco mais curiosa, porque ele tem 3 pontos de vista diferentes, então a gente fica, assim, tentando entender como que esses pontos de vista vão se interligar. Mas a partir do momento que você entende que não demora muito pra você entender, lá pela metade do livro você já sacou o que tá rolando, né? Quem são essas pessoas, por que elas estão narrando a história, aí perde um pouco o sentido, entendeu? E quando o livro deixa tudo tão claro assim, quando eu consigo descobrir tudo que tá acontecendo muito antes, eu falo, não foi muito bem feito, porque eu não sou uma pessoa que descobre as coisas com facilidade, e eu descobri tudo nesse livro, tudo. Pra não falar que não teve uma coisa, uma revelação que eu fiquei assim, opa, tanto que quando aconteceu eu falei assim, agora vai dar vai dar uma mexida na história. E aí quando revela também, era uma coisa que eu não imaginava que fosse, mas assim, também revelou e não mudou nada. Gente, de verdade, foi uma decepção. E aí eu não sei se o problema é comigo, né, se sou eu que não gosto mais desse tipo de história. A princípio eu não pretendo mais ler livros desse tipo, com raras exceções, né, mas assim, no geral eu vou evitar ler esses thrillers domésticos, eu vou evitar ler esses livros que falam de famílias normais, né, aparentemente normais, em que alguém esconde um segredo, aí vai ver porque, a pessoa matou alguém. Realmente não é uma coisa assim que me interessa mais, então eu vou passar meio longe desse tipo de thriller agora. Não é um livro que eu não recomendo, só não funcionou comigo, mas eu acho que algumas pessoas podem sim gostar, tanto que ele tem, né, notas altas, as pessoas no geral, pelo que eu vi, gostaram do livro, mas comigo não funcionou. Agora, sobre O Conde de Monte Cristo, que eu estou lendo aqui no Kindle, eu atualmente estou no capítulo 3 da parte 2. Cheguei na parte 2. Como acredito que vocês já saibam, esse livro é de uma leitura coletiva que a Tamires está organizando, eu também, e a Aline do Dia o Livro também, que vai ter a primeira excursão no dia 20 de fevereiro. Então ainda tem um tempinho pra eu chegar na meta. Eu preciso terminar a parte 3 até o dia 20 de fevereiro, mas eu acho que vai ser tranquilo. Tô lendo devagarzinho, numa boa, e tá fluindo. Eu sigo gostando, eu acho assim que o final da primeira parte é sensacional. Acontecem coisas assim que deixam a gente, sabe, com o coração na mão. Realmente tem umas cenas ali que eu acho que são bem eletrizantes. E aí a segunda parte começa e eu já comecei a entender um pouco mais aonde que as coisas vão dar. Aconteceu também uma coisa muito legal recentemente, acho que no capítulo 2, o Edmond fez um negócio que eu fiquei assim, gente, esse homem... O autor foi muito perspicaz, sabe? Quando ele construiu aquela cena, eu já tava meio desconfiada. Aí quando a cena acaba
acaba e ele revela o que ele realmente quis fazer naquela cena, eu fiquei assim, meu, é muito legal, muito bom. Tem uns capítulos assim que me pegam muito de jeito. E às vezes tem alguns capítulos meio parados, assim, alguns capítulos que eu não gosto tanto. Mas no geral tem capítulos muito bons e eu estou gostando da história. Eu realmente não quero comentar muitas coisas porque vou fazer, né, muitos comentários na live. E além dessas duas leituras, sigo lendo The Invisible Life of Ed La Rue. E agora eu estou na página 80. Eu acho que eu já cheguei a comentar em algum outro vlog que eu também estou fazendo uma leitura muito, muito devagar nesse livro, propositalmente. Eu não tenho pressa nenhuma de ler esse livro. É um livro que eu acho que merece ser aproveitado devagarzinho. Então eu leio pouquíssimas páginas por dia e assim... eu tô amando. Eu acho que as pessoas reclamam muito dessas primeiras páginas porque elas são muito lentas, né? Porque muitos capítulos se passam no passado, né? 300 anos atrás. É um pouco lento mesmo, mas pra mim tá interessante. Mesmo as partes lentas estão interessantes. Então, no momento, tenho essas duas leituras em andamento. E agora a gente entra nas leituras coletivas. Tirando o Conde de Monte Cristo também é uma leitura coletiva, mas é uma coisa que vai me acompanhar por muito tempo ainda. Eu tenho 3 leituras coletivas pra fazer agora em fevereiro. E eu preciso pensar como é que eu vou me organizar pra conseguir ler todos esses 3 livros até as discussões, né? Que uma discussão acontece no sábado e outras 2 acontecem no domingo. Talvez eu leia já uma meta agora no fim de semana de um dos 3 livros e as outras eu vá conciliando ao longo da semana. Vamos ver como que vai rolar. Então vamos começar falando primeiramente de uma leitura coletiva que eu também estou organizando além de O Conde de Monte Cristo e também estou organizando com uma outra pessoa que também faz parte da leitura de O Conde de Monte Cristo, que é a Aline, ela do Dia o Livro. Ela me chamou pra organizar essa leitura coletiva de Lady Killers com ela e mais outras 2 meninas que são a Lali do Caneco Literário e a Vitória do Estante da Vika. Então nós 4 estamos organizando essa LC de Lady Killers, que começa agora no dia 1º e vai até o dia 28. Então a gente vai passar o mês inteiro lendo esse livro, porque assim, apesar dele não ser um livro muito longo, ele é um livro de true crime e é um livro que fala sobre diversas assassinas em série e tal. Então ele tem um teor um pouco mais de estudo, né? É um livro que não é assim um livro, uma leitura fluida como um livro de ficção. Então a gente fez essa divisão aí durante essas semanas todas, né? 4 semanas, para que a gente possa ler também devagar e absorver tudo que o livro quer passar, porque é um tema pesado. E eu vou começar hoje mesmo, né? Como eu comentei, alguns desses livros eu já pretendo adiantar. Esse aqui eu não acho que eu vou adiantar no fim de semana. Eu acho que eu vou ler um pouco hoje, um pouco amanhã e também vou continuar lendo aí ao longo da semana. A outra leitura coletiva que eu estou fazendo com algumas amigas é, pra mim, uma releitura que é de Evelyn Hugo, né? Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu li esse livro, se eu não me engano, no começo de 2019. Na época eu ouvi o audiobook em inglês e desde que eu comprei a versão em português da Tag, eu fiquei com vontade de reler o livro em português. Todas vão ler pela primeira vez, então acho que vai ser bem legal acompanhar a experiência delas com as revelações, com todas as coisas que acontecem aqui nesse livro. Eu também tô muito animada pra ver como que vai ser a minha experiência, né, lendo pela segunda vez esse livro, porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez eu fiquei completamente obcecada pela Evelyn. A nossa primeira meta é aqui, ó, até o Mickey Riva. Quem acompanha as notícias literárias tá sabendo que a Taylor Jenkins Reid vai lançar um próximo livro agora em abril, se eu não me engano, e esse livro vai ser sobre uma pessoa que tem a ver com o Mickey Riva. Então, melhor momento pra ler Evelyn Hugo ou reler agora, pra gente poder pegar aí todas essas referências, né, que provavelmente vão aparecer nesse próximo livro dela, que se chama Malibu Rising, e que a Paralela já prometeu pra esse ano aqui no Brasil. E por último, mas não menos importante, também estou organizando com algumas amigas, algumas inclusive que estão também lendo Evelyn Hugo, a leitura coletiva de O Sol é para Todos. Essa leitura a gente vai fazer num período de 3 semanas, então não vai durar fevereiro inteiro. Esse aqui é um clássico que praticamente todo mundo já leu, é um livro que tá aqui na minha estante já há anos, então eu preciso realmente dar uma atenção pra ele. Encontrei essas meninas aí que também estão a fim de ler e a gente vai fazer a leitura. Esse aqui é um livro que eu sei que fala sobre racismo, né, uma pessoa que é acusada injustamente por um crime, né, que não cometeu, e essa pessoa é negra, então ele é contado pela filha, né, desse advogado. Tem esse ponto de vista de criança, então acho que vai ser uma leitura bem tranquila justamente por ter o ponto de vista de uma criança. Tenho muitas leituras pra fazer, porque agora são aí 5 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. Eu que lute, viu? Deus me ajude pra poder dar conta de ler tudo isso. Eu acho que desde que eu me organize certinho, vai funcionar assim. Eu sinto que eu já falei demais nesse update, mas se vocês já assistiram até aqui, vocês assistem mais um pouquinho. Eu vou fazer um mini book haul aqui de livros que chegaram nos últimos dias, desde o último vlog que eu fiz, então eu vou mostrar 3 livros que chegaram aqui, só pra gente não perder o costume de fazer book haul aqui nos vlogs. O primeiro que eu quero mostrar foi uma compra que eu fiz na Amazon com 2 livros, e os 2 estavam em preços muito bons, eles estavam na promoção. Os preços deles estavam ainda melhores do que os preços da Black Friday, então eu realmente
realmente aproveitei por causa disso. O primeiro é Rastro de Sangue, Jack o Estripador. Esse aqui é um livro que eu já tava de olho há muito tempo, né, no livro da Darkside. É uma trilogia, agora eu não lembro se é uma trilogia ou se é uma série, mas ele acompanha aí essa menina. Eu não sei se também é sempre a mesma protagonista, eu tenho pouquíssimas informações sobre essa história, mas o primeiro aqui eu sei que é uma menina que vai a caçar, né, o Jack o Estripador. Se passa no século XIX, né, então é um livro mais, assim, ficção histórica, né. Algumas pessoas falam muito bem desse livro, outras pessoas não gostam tanto, acham ele bem mediano, então eu estou curiosa pra ver o que eu vou achar. Nessa mesma compra, eu comprei Cartas para Martin, da Nick Stone. Acho que muita gente já conhece, né, esse livro aqui, muita gente já leu esse livro. É um livro que fala sobre temática racial. O protagonista, pelo que eu sei, escreve cartas para Martin Luther King. Eu sei que fala um pouco sobre violência policial, sobre racismo estrutural e coisas do tipo. Vejo algumas comparações entre esse livro e O Ódio que Você Semeia, então quero ver aí de que lado eu vou ficar. Tem gente que gosta mais de O Ódio que Você Semeia, tem gente que gosta mais desse aqui. E um que eu comprei recentemente que estava, gente, pasmem, estava R$8 esse livro, custando R$8. Eu fiquei chocada. Como já era um livro que estava, assim, na minha lista de livros que eu queria ler, eu aproveitei pra pegar. Eu estou falando de Rainhas Geek, da Jen Wilde, que é um livro LGBT, que tem uma protagonista, se eu não me engano, bissexual. Ele se passa numa convenção, né, tipo essas Comic Con da vida. E aí tem altas confusões que acontecem nessa convenção, então parece um livro bem divertido, é um YA, é LGBT. Agora sim, eu acho que eu terminei, falei tudo que eu tinha pra falar. Agora, eu vou começar efetivamente o meu dia, vou tomar meu café, vou sentar, vou ler, vou me organizar, porque eu não sei ainda o que eu vou ler. Acho que eu vou começar com o Conde de Monte Cristo, depois eu vejo pra onde eu vou. E mais tarde eu vou voltar a mexer nesses livros que estão aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como que foi a organização final. Já digo pra vocês que eu não gostei muito. Eu sou assim, eu acho que todo mundo é assim com seus livros. A gente arruma, aí chega no final você fala assim, ainda não ficou do jeito que eu queria. Mas tudo bem, assim, você olhando assim no geral tá bem legal, sabe? Um lugar bem bacana pra colocar livros, mas a minha lógica mesmo eu não gostei tanto. Então vai ficar assim, eu não vou ficar mexendo mais, quanto mais eu mexo, mais eu quero mexer, então vai ficar desse jeito. Eu só preciso agora organizar os livros que estavam ali na estante mesmo, né, que eu tenho. E aí eu estou pensando, como se eu não estivesse lendo livros o suficiente, eu estou pensando em começar a ouvir outro audiobook. E provavelmente vai ser um audiobook chamado This Darkness Mine, da Mindy McGuinness, que é uma autora que eu gosto bastante. É uma autora meio peculiar, ela escreve uns livros meio diferentes, assim. Esse livro dizem que é super, super bizarro. E assim, meu olho já brilha quando eu ouço esse tipo de descrição dos livros. Eu acho que enquanto eu estiver arrumando aqui as coisas, eu vou ouvindo pelo menos o começo do audiobook. Estarei lendo aí 6 livros ao mesmo tempo, tá bom pra você? Eu nem comentei, mas esse vlog eu pretendo levar por uma semana. Acho que eu vou levar só por uma semana, porque depois tem carnaval. Eu li uma notícia de que o Dória, aqui em São Paulo, cancelou os feriados de carnaval. Só que eu não sei como é que isso fica lá na minha empresa, então eu vou ter que ver essas questões ainda, ver se eu vou ter esse feriado ou não. Supondo que o feriado ainda aconteça lá pra mim na minha empresa, eu pretendo levar esse vlog até antes do feriado e depois vou fazer um vlog específico sobre as leituras do carnaval, que eu pretendo ler muito. E chega, que eu já falei demais, vocês não aguentam mais, né? Desculpa. Eu ainda sigo na saga de tentar arrumar a minha estante, né? Ainda vou levar muito tempo pra terminar isso. Mas é assim, entendeu? Quem tem gato, você tenta arrumar as coisas, ele se enfia, tá vendo? Tem vários livros, ele achou um buraco ali, se enfiou e acabou, entendeu? Não vou mais conseguir arrumar nada por causa dele. Domingo à noite eu tô, assim, completamente acabada. Principalmente por causa do calor. Gente, sério, eu sei que é um porre me ver sempre reclamando do calor, mas é porque ele me afeta demais. Hoje eu não li praticamente nada. Eu ouvi um pouquinho de um audiobook, aquele lá que eu falei que eu ia começar, mas eu não li nada. E agora são 10 horas da noite, eu vou sentar pra ler um pouco agora. Eu meio que desisti de arrumar a minha estante, eu não tô com cabeça. Já foi o 3º dia tentando mexer ali, eu não consigo realmente encontrar um jeito que me deixe satisfeita. Mexer ali naquela parte nova, né, pra colocar livros, acabou com a minha sanidade mental. Agora eu não consigo mais encontrar uma organização que me agrade. Nada do que eu faço ali na outra parte, né, na estante mesmo, que eu deixo os livros, nada, nenhuma organização tá me agradando. Então eu simplesmente soquei os livros que sobraram lá e depois eu vejo o que eu faço. Oi,
Hoje é terça-feira, eu estou aqui trabalhando e pensei, meu Deus, preciso fazer um update, né? Porque senão, se deixar, eu fico até o fim da semana sem vir aqui, sem falar nada. Esse ventilador tá fazendo um barulho horrível. Melhorou, mas não muito. Na verdade, nem sei o que eu tô vindo falar aqui. Acho que é só pra não deixar sem update, porque na verdade eu não li muito desde a última vez que eu conversei com vocês. No domingo que eu falei que eu ia ler super e tal, eu nem li muito não, eu nem lembro quais livros eu li, mas foi pouca coisa, assim. Aí ontem eu sentei pra ler, falei, não, hoje vou ficar lendo aqui, né, um bom tempo, porque eu preciso adiantar um pouco a leitura de O Conde, tava pensando já em pegar a Evelyn Hugo pra começar. Aí veio o BBB, né, e o BBB, gente do céu, tá acabando com a minha vida, tipo, a alienação que era pra ser divertida, tá horrível. Tá um sofrimento assistir aquele negócio, né? Eu sei que, assim, no momento que eu tô postando esse vlog, já uma coisa que já é passado, talvez esteja numa outra situação completamente diferente, mas agora, assim, o que tá acontecendo com aquele menino, o Lucas, é desumano. E eu fiquei super mal ontem assistindo os vídeos e também, né, quando teve programa à noite eu fui assistir e fiquei também mal e, enfim. Vou ver se hoje eu consigo focar um pouco na leitura assim que eu terminar o trabalho. Aqui ontem eu saí um pouco tarde do trabalho, então eu acabei não conseguindo mesmo ter tanto tempo pra ler. Mas hoje eu pretendo sair no meu horário, então eu acho que eu vou conseguir ler um pouquinho mais. Porque eu já tô começando a acumular as leituras, então eu não quero que isso aconteça. Hoje à tarde eu li um pouquinho de Sol é para Todos. Ontem no almoço também eu li, nos dois almoços. Ontem e hoje eu li um pouquinho de Sol é para Todos. E vou falar um negócio pra vocês, eu não gostei do primeiro capítulo. Não sei, não me conectei com a escrita. Pelo que eu sei, a narradora é uma criança, mas eu acho que nesse primeiro capítulo ela já não é criança. Eu acho que ela é adulta. Eu tô achando que esse capítulo ele é tipo no futuro e ela já tá adulta, né? E ela fica chamando o pai dela pelo nome, tipo, eu acho muito estranho isso. Não gostei muito desse primeiro capítulo, então vamos seguindo, né? Agora eu tô no capítulo 2. Querendo ou não, a semana ainda tá no começo, então tem muitos dias aí pela frente. Esse livro eu preciso ler a meta até sábado, mas queria deixar aqui essa opinião. Então agora eu vou continuar aqui o meu trabalho. Agora são 4h10 até 6 horas. Acredito que eu consigo fazer o que eu preciso fazer pra focar um pouco na leitura hoje. Então é isso. Acho que é o que eu tinha pra falar. Hoje eu tenho que ir ali na portaria pegar umas coisas que chegaram. E entre essas coisas tem alguns livros pra mostrar. Então eu vou mostrar mais tarde, né, que eu vou lá pegar daqui a pouco, umas 5 horas eu vou lá pegar. Então se eu não fizer mais nenhum update hoje, provavelmente amanhã eu volto pra fazer um novo update. Ah, uma coisa que já estava esquecendo de falar, eu também ouvi o audiobook. Eu tô me encaminhando pra 40%, eu acho, tô acho que uns 30 e poucos. Esse livro é doido, ele ainda nem começou a ficar exatamente assim, muito bizarro. Ele tá começando, sabe? Ele tá, assim, dando os primeiros passos da bizarrice. Eu não cheguei a comentar aqui sobre a sinopse. Vou aproveitar que já estou aqui, vou falar a sinopse brevemente desse livro, né? Chama This Darkness Mine, é da Mindy McGuinness, que é uma autora que eu já conheço, já li 2 livros da Mindy McGuinness, gosto bastante dos 2 livros. E nesse livro eu acho que ela, assim, se aventurou, né? Foi escrever um mistério, assim, um thriller, misturado com uma coisa meio sobrenatural, assim, e, enfim, um livro meio doido aí, meio terror, meio suspense, que basicamente ele conta a história de uma menina, né? Um livro jovem adulto, então ela tem ali, acho que 17 anos, não lembro. Ela é, assim, a aluna perfeita, né? É uma CDFzinha, toca na banda da escola, enfim, tudo lindo, maravilhoso. E aí um dia ela começa a ter uns apagões e, tipo, não lembrar de umas coisas que aconteceram com ela, que as pessoas falam que ela fez e ela não lembra de ter feito. E aí ela descobre que ela teve uma irmã gêmea no ventre da mãe, só que ela absorveu essa irmã, né? Porque isso acontece às vezes, né? Quando, dependendo da gravidez, né? Enfim, quando tem gravidez de gêmeos, assim, univitelinos, acontece às vezes de um absorver o outro. Não sei explicar questões médicas, mas eu sei que acontece. Isso aconteceu com ela descobre, né? Isso é logo no começo do livro, acho que uns 10% do livro ela já descobre isso. E aí ela começa a meio que, assim, como que eu posso explicar? Essa irmã dela meio que não morreu, entendeu? É como se a alma, o espírito dessa irmã ainda existisse dentro da menina, dentro da protagonista. E aí elas começam a interagir. É tipo a Hospedeira, eu nunca li a Hospedeira, mas eu sei que a Hospedeira tem uma coisa meio assim, né? Tipo, como se fosse 2 espíritos, 2 almas, enfim, habitando o mesmo corpo. Bizarro, né? Porém, algumas coisas vão começar a desenvolver a partir daí. Ainda não aconteceu nada muito absurdo, mas eu tô sentindo que algo tá vindo, vai acontecer, entendeu? É isso, então eu estou também, assim, sem muita opinião, eu tô, tipo, esperando pra ver até onde a Mindy McGuinness vai levar essa história. Então eu espero que ou hoje ou amanhã eu venha falar com vocês sobre o que, afinal de contas, eu li. E a gente se fala, então, também vou ter livro pra mostrar, e é isso aí.
Oi, hoje é quarta-feira, eu não quero falar sobre leituras, eu sempre tenho uns momentos assim no meu vlog que eu não estou afim de falar de leituras, pois gatilho, entendeu? Ontem foi mais um dia que eu falei que ia ler, não li por causa de BBB, eu não quero mais essa alienação na minha vida, porque não tá me fazendo bem, entendeu? Enfim, gente, não vou falar de BBB, já passei muita raiva. O que eu vim fazer aqui nesse update é mostrar livros pra vocês. Eu comprei Observações sobre um Planeta Nervoso, do Matt Haig. Esse livro aqui foi uma indicação da Mel, da Melina Souza, que eu sou muito fã, inclusive. Fui totalmente influenciada por ela, porque ela fez um vídeo sobre esse livro aqui. Ele é um livro de não ficção que fala sobre alguns problemas do mundo moderno, né? Os transtornos mentais que estão em alta, digamos assim, né? Então, por que a depressão, a ansiedade, né? Por que tem tanta gente desenvolvendo essas doenças, esses transtornos nos dias de hoje? Não sei bem quando eu vou ler este livro, mas eu estou com vontade de ler uns livros de não ficção. Pode ser que aí, numa TBR em breve, eu acabe colocando esse livro aqui. E ele foi super barato. Custou R$ 9,90 numa promoção que rolou na Amazon. E o outro livro, na verdade não é um livro, é um box, eu guardei e esqueci de pegar, então peraí. Se vocês prestaram um pouquinho de atenção, tava ali, ó, ali naquele buraco. Eu comprei, gente, o box de Senhor dos Anéis, esse box que é, assim, simplesmente perfeito, sabe? Desde que lançou esse box, eu tô de olho nele. Quando ele lançou, ele tava tipo R$ 200, e aí ele baixou um pouco nos últimos tempos, mas eu consegui uma promoção lá no Submarino de 40% de desconto, então eu aproveitei. Eu paguei tipo R$ 70 nesse box, gente. Edições super bonitas, sabe? Com mapa, capa dura e marcador de fitilho, enfim, uma coisa assim lindíssima. O box também é tipo capa dura, né? Esse papelão mais durinho, assim, então não é um box que vai desmontar ou que os livros não vão entrar mais nele depois de um tempo. Todos os livros têm essas ilustrações aqui atrás e tem detalhes assim, dourado. Aqui o terceiro, então também, né, a mesma coisa. Tem aqui uma ilustração, todos são capa dura e lindos demais, e tem um marcadorzinho aqui, ó. O que falar dessas edições? São simplesmente perfeitas. Sério, eu tô completamente apaixonada pelo box. Eu não sou muito de comprar box, pra falar a verdade pra vocês, porque eu não sou de ter mais de uma edição do mesmo livro. Então, dificilmente eu vou, tipo, comprar a série separada e depois, lançou um box da série, eu vou lá e compro. Eu nunca faço isso. E esse é um dos mais lindos que eu já vi, assim. Eu nunca li Tolkien, eu nunca li nada dele. E agora que eu tenho esse box, eu fiquei muito animada pra ler esse ano. Sou muito fã dos filmes, eu gosto bastante dos filmes. Então, assim, é uma história que eu já conheço, mas faz muito tempo que eu não assisto, então muitas coisas eu já esqueci. Acho que vai ser legal ler a história original e depois rever os filmes, né, de novo. E é isso, gente. Então, esses foram os livros. Esse é o book haul, tá? E até o momento eu não mostrei em detalhes pra vocês os livros que eu coloquei nesses buracos. Daqui pro fim do vlog, eu paro pra mostrar, tá? Eu comprei mais umas tranqueiras lá na Amazon. E uma coisa que eu comprei que, assim, pra mim foi bastante útil, eu comprei esse estojo da Tilibra, que eu até achei que fosse menor, mas o bichinho é grande, viu? Eu comprei esse estojo porque nos últimos tempos eu andei comprando muitas canetas. Canetas marca-texto, enfim, canetas no geral, coloridas, assim, sabe? Sem ser canetas esferográficas. Então eu precisava de um estojo pra poder organizar tudo certinho, né? Então aqui eu coloquei algumas canetas, né, hidrográficas, tipo aquelas da Stabilo, mas essas aqui são da Bic, na verdade. E tem uma aqui de outra marca. E tá vendo, ó, eu comprei pra colocar essas canetas assim, marca-texto e outros tipos de caneta que não sejam esferográficas. Porque eu comprei essas canetas, elas estavam ficando guardadas ali, enfiadas numa gaveta, porque eu não tinha onde colocar. Ainda ligado a esse tópico de canetas, eu estava pensando, né, que eu tô ultimamente assim, flertando com a ideia de começar a marcar meus livros com marca-texto pastel. E eu tenho aqui umas que eu já testei várias vezes, não transferem, e eu tô querendo muito começar a usar. E relacionando também com um dos livros que eu mostrei aqui, eu tô pensando em começar, pra eu poder me acostumar com a ideia de marcar livros, eu tô pensando em começar a marcar livros de não ficção. Por exemplo, se o próximo livro de não ficção que eu ler for o do Matt Haig, aí eu vou já marcar nele com essas marca-textos em tons pastel. Eu tenho muito receio ainda de fazer isso, porque eu penso nem tanto na questão de manter o livro impecável. São duas questões que eu penso mais. É porque, assim, eu não sou uma pessoa que tem muita coordenação. Então, eu fico pensando que eu vou fazer a marcação, vai ficar tudo torto. Vai ficar tipo assim, sabe? Vai ficar um rabisco no meio do livro. Não vai ficar um negócio bonitinho, retinho. Isso já me deixa meio agoniada. E uma outra coisa que eu penso é porque se eu for passar esse livro pra frente depois, vai dificultar. Pra eu fazer troca ou vender o livro, fica complicado. Porque eu mesma não gosto muito de comprar ou de trocar livros que estejam com marcações. Tem gente que tem toda aquela coisa poética de, a história do livro, as pessoas que passaram por ele e tal. Eu não tenho muito isso, não. Então, pra esse update, é só isso, tá? Não vou falar de leituras porque não tenho muitas coisas pra falar. Depois, eu não vou prometer nada, não vou mais ficar falando aqui, hoje eu pretendo ler tantas páginas, hoje, porque eu nunca cumpro, depois chega com uma cara de pau, falando assim, não li nada. Não sei o que eu vou ler hoje, vou deixar a vida me levar e a gente conversa novamente quando eu tiver coisas relevantes pra falar pra vocês.
Bom dia! Hoje é segunda-feira já faz tipo uma semana desde a última vez que eu fiz o update. Eu nem sei assim por onde começar, eu não sei exatamente o que falar, porque tem muitas coisas que aconteceram desde a última vez que eu fiz o update, então eu não sei. Bom, nesses últimos dias, durante a semana eu não li tudo que eu queria. Algumas mudanças aconteceram em relação às leituras coletivas, então tem um livro que eu não li e não vou ler agora, porque a gente mudou as datas da leitura coletiva. E é Evelyn Hugo, eu não li, né? Na verdade, esse livro acho que eu já comentei, né? É uma releitura pra mim, mas as meninas que estão participando da LC não estavam dando conta, né, com a quantidade de livro que estão lendo em fevereiro. E eu também, né, tô lendo vários livros em fevereiro, então eu falei assim, então vamos adiar, né, vamos colocar aí mais pra frente. Fora isso, então, eu já vou direto começar a falar aqui quanto eu li de cada livro. Eu peguei Ed La Rue pra ler, eu acho que eu li esse livro no sábado, acho que foi no sábado que eu sentei pra ler ele um pouquinho. E eu dei uma pequena adiantada nele, atualmente eu estou na página 136. E pra mim esse livro continua sendo tudo. Eu realmente não tenho ainda defeitos, eu não tenho nada assim de ruim pra falar dele. Acho que até o fim da história, a única coisa que eu tenho pra falar é isso, que eu tô amando, tô achando tudo. E, meu Deus, assim, a escrita da Victoria Schwab nesse livro tá lindíssima, sabe? Tá muito madura, muito bem desenvolvida, eu estou adorando os personagens. Como eu já sabia que era um livro lento, então assim, não é uma coisa que está me incomodando, né? Eu costumo falar de livros lentos, né, que às vezes me incomodam, mas nesse caso aqui não está me incomodando em nada. Eu estou achando tudo lindo, perfeito, maravilhoso, sem um defeito sequer. E aí também no sábado eu li O Sol é para Todos e cheguei na meta da discussão que a gente fez, né, no próprio sábado mesmo. E desde então também li algumas páginas, estou na página 134 agora. E assim, eu tava tendo dificuldade, né, eu lembro que eu comentei isso aqui, eu tava tendo dificuldade porque eu já tinha lido, tipo, o primeiro capítulo praticamente. E eu tinha achado meio estranho, não tinha gostado muito da escrita, mas eu fui me acostumando ao longo dos capítulos e agora eu posso dizer que eu gosto, sim, eu tô achando uma história muito mais fluida, eu tô entendendo um pouco mais o desenvolvimento, quem é quem, enfim, todas aquelas coisas que a gente às vezes fica perdido no começo do livro. Agora eu já tô entendendo, já tá tudo legalzinho. A gente fez a primeira discussão e já foi bastante proveitosa, a gente já colocou alguns tópicos aí que a gente acha que serão abordados, né, durante o livro. O assunto principal do livro ainda não foi abordado, ele está, assim, começando, né, foi citado algumas coisas sobre o assunto principal, que tem a ver com racismo, tem a ver com injustiça. Eu estou esperando o momento que isso vai começar, né, realmente a ser abordado na história. Às vezes eu acho que eu não entendo muito bem onde que a autora quer chegar com certas coisas, porque ela tá falando muito do cotidiano da protagonista, que é a Scout, e ela fica falando muito sobre o dia a dia dela. Ela é uma criança, né, de 7 anos, então eu espero que ao longo das páginas isso vá ficando um pouco mais claro. Até o final dessa semana eu tenho que chegar na página 237, então tenho mais 100 páginas pra ler aí durante essa semana. Vou ver se eu consigo, bem antes do fim da semana, chegar nessa meta aqui. Agora falando sobre Lady Killers, rolou a discussão no domingo, a gente fez a discussão lá no grupo do Telegram sobre a primeira parte que a gente dividiu. E esse livro aqui, ele não tem muito, assim, como falar sobre ele, né, sem citar mesmo as assassinas que são trazidas aqui, né, porque cada uma tem uma história e a gente vai conhecendo as histórias delas ao longo, né, do livro. Então, assim, não tem muito o que eu comentar. Lá na discussão, algumas meninas disseram que esperavam uma abordagem um pouco mais psicológica dessas assassinas, e eu até concordo com isso. Eu acho que isso acontece aqui nesse livro porque a Tori Telfer, que é a autora, ela não é especialista em criminologia. Ela é uma escritora, ela é uma editora de jornal, mas ela não tem, assim, uma especialidade mesmo nessa coisa de abordar serial killers, né, trabalhar com isso. Então, eu acho que é por isso que esse livro ele não foca tanto na parte psicológica e ele aborda mais as histórias delas no geral. Uma das meninas comentou, assim, que esse título aqui, né, Entre na Mente das Psicopatas, ele não é muito verossímil, porque na verdade a gente tá conhecendo as histórias delas e não entrando de fato na mente delas e entendendo como que funciona toda a parte psicológica delas, que é uma coisa que costuma acontecer nesses livros que abordam diversos serial killers, né. Então, quando eu comparo, por exemplo, ao livro Anatomia do Mal, né, que também é da Dark Side, lá na Anatomia do Mal tem um aprofundamento muito maior da parte psicológica dos assassinos, porque o Harold, né, que é o autor daquele livro, ele é especialista em criminologia, apesar dele não ser um psicólogo, né, pelo que eu sei, ele é um escritor também, ele é professor da universidade, mas ele é uma pessoa que sempre escreveu sobre true crime, ele sempre estudou esse assunto, então ele tem um pouco mais de conhecimento mesmo pra falar. Aqui no caso da Tori parece que ela fez uma pesquisa, assim, aprofundada, resumiu aqui pro livro e é isso. Então não tem realmente, assim, uma abordagem mais profunda da mentalidade, das histórias dessas serial killers, tá? É uma coisa um pouquinho mais superficial, mas eu estou gostando. Tô achando a escrita dela muito fluida, o que é uma coisa que a gente não espera muito pra livros
de true crime, né? Livros de true crime costumam ser um pouquinho mais lentos, esse aqui não é assim, é um livro assim que flui muito bem. Já comecei também a ler a segunda meta e acho que logo eu termino também antes da gente fazer a discussão. Agora sobre Conde de Monte Cristo, que eu sigo lendo aqui no Kindle. Atualmente eu tô no capítulo 13 da parte 2 e eu tenho que confessar pra vocês que a parte 2, ela está muito lenta. Ela tá um pouco chata de ler, vou falar a realidade pra vocês, assim, não tá tão fluida quanto a primeira parte. Na primeira parte as coisas se desenvolviam um pouco mais rápido e eu acho que a escrita mesmo tava mais interessante. Nessa segunda parte tem alguns capítulos que, assim, eles parecem muito aleatórios, não dá pra entender onde que o autor quer chegar contando certas histórias, é como se fosse uma história dentro da história. Eu estou ficando bastante confusa nesses capítulos. Já foram 2 capítulos que foram muito longos, extremamente arrastados, e você chega no final sem entender direito qual foi o objetivo. Esse capítulo 13 agora que eu vou começar também é um capítulo super longo, então eu tô um pouquinho desanimada, viu? Vou confessar pra vocês que eu estou um pouquinho desanimada nessa segunda parte, eu não vejo a hora de terminar essa segunda parte, porque dizem que a terceira melhora um pouco. E a minha meta é terminar a segunda parte até o fim da semana e durante o carnaval ler a terceira parte inteira. O que eu tinha pra falar de livros é isso, mas também quero aproveitar que eu já tô aqui e fazer alguns outros comentários sobre algumas coisinhas que aconteceram essa semana que não tem a ver com livros. Então, a primeira coisa é que essa semana eu finalizei o Gambito da Rainha, finalmente, que eu já estou assistindo essa série desde o ano passado, mas eu demoro mesmo pra assistir séries, já aceitei que eu não sou mais aquela pessoa que faz 1 milhão de maratonas, eu simplesmente vou assistindo no meu tempo, mas eu gostei muito de Gambito da Rainha, achei uma minissérie excelente, recentemente saíram os indicados ao Globo de Ouro, e o Gambito da Rainha foi indicado como melhor minissérie, e eu acho que deve levar sim, apesar de ter Normal People ali, eu acho que Normal People não leva, porque a produção, né, de O Gambito da Rainha é realmente, assim, espetacular. Figurino, maquiagem, tudo é lindo. Eu acho que é uma minissérie que tem tudo pra levar esse prêmio. E até, quem sabe, a Anya também ganhar como melhor atriz em minissérie, porque ela está muito bem. Paul Mescal foi ignorado, né, que é o Connell, né, de Normal People. Um absurdo sem tamanho, mas o que importa é que ele foi indicado ao Emmy, que é muito mais importante que o Globo de Ouro para séries. Outra série que eu assisti durante essa semana, eu comecei, acho que foi no fim de semana passado, não lembro agora quando eu comecei, foi Emily em Paris. Meu Deus, que série ruim, né? Meu Deus do céu, é muito ruim essa série, gente. Jesus amado. Que é um absurdo também tá indicado ao Globo de Ouro, porque é ruim demais. Só que aquele ruim que você sabe que é ruim, você assiste só pra poder espairecer mesmo, porque, meu Deus, coisa horrorosa. Extremamente clichê, e assim, você sabe tudo o que vai acontecer, você não se surpreende com nada, e assim, umas piadas que, meu Deus do céu, sabe, umas roupas horrorosas. O estilo da Lily Collins é de dar dó. Mas enfim, tá divertido, eu vou continuar assistindo. Não sei se eu vou assistir a segunda temporada, depende de como a primeira terminar. Eu tinha planejado, no fim de semana, gravar 2 vídeos, né, porque agora que deu uma melhorada na temperatura, não tá mais tão quente, falei assim, bom, essa é a hora, ok. Só que aí eu não contava que o Dexter ia quebrar meu ring light. Então ele quebrou meu ring light, eu estava usando o ring light pra iluminar quando eu tava lendo, tipo, eu liguei o ring light pra me ajudar a ler. Uma coisa que agora eu não vou fazer mais, né? E o gato, ele tem aquela mania de tudo que ele vê balançando, ele quer pegar, né? Fio, qualquer coisa que tá pendurada assim. Eu estava usando o ring light e eu apaguei o ring light pra poder tirar da tomada. O tempo que eu apaguei pra tirar da tomada, ele se jogou em cima do fio, derrubou o ring light, quebrou, foi uma beleza. Na verdade, o que aconteceu depois, quando eu fui ver, ele só arrebentou o fio, então é uma coisa que dá pra arrumar. Então acho que esse é o resumo do que aconteceu nos últimos dias. Eu acabei não parando pra fazer nenhum outro update, mas acredito que agora o próximo update já vai ser o update pra gente finalizar este vlog, né? E não pensem que eu esqueci, tá? Pra provar que eu não esqueci, eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou a organização aqui atrás. Vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes, mas eu vou mostrar em detalhes agora. Bom, então vamos lá, né, gente? Finalmente mostrar pra vocês como que ficou a arrumação desses nichos aqui. A gente começa aqui por Harry Potter, que eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? E aqui eu coloquei os 6 mangás de Orange pra poder tampar o buraco mesmo. Aqui eu tinha colocado outros livros que eu não lembro quais eram, mas agora eu coloquei a série da Sociedade Secreta, essa trilogia aqui da Amy Plum, dos Revenants, e esses 4 mangás também para tapar o buraco, tá? Essa aqui não é a série inteira, tem bastante, acho que tem mais de 10 mangás essa Happiness aqui, eu não comecei a ler ainda, mas eu coloquei os 4 aí pra tampar o buraco mesmo, porque a minha intenção foi de colocar apenas séries completas aqui, ou quase completas. Aqui embaixo temos Maze Runner, e eu coloquei o livro do Arquivos aqui em cima, porque ele não cabe em pé, então vai ter que ficar assim mesmo. Aqui temos a série Feios, e agora que eu vi que tá totalmente fora de ordem, olha só que maravilha, peraí, arrumei, agora tá certo, tá? Então aqui tem a série Feios, e aqui eu coloquei essa trilogia, né, de Illuminae, e uma outra trilogia aqui, Slated. Então temos essas 2 trilogias em inglês, que eu não terminei de ler ainda, essa e
essa aqui eu nem comecei. Então daqui, o que eu tenho não lido são os Happiness, os 3 livros aqui da série Sociedade Secreta, os 2 de Illuminae e essa trilogia inteira eu ainda não li. Aí aqui no meio, eu coloquei também mais algumas séries completas, então tem Crepúsculo, né, todos os livros que eu tenho de Crepúsculo, mais umas duologias, então tem Six of Crows, Graça e Fúria, eu acho que é o nome da duologia, Graça e Fúria, Se Eu Ficar, A Melodia Feroz, acho que o nome dessa duologia é Sons da Violência, alguma coisa assim. Aí tem Lobo por Lobo e A Guardiã de Histórias. E aqui, nesses nichos, então, eu coloquei os livros da Agatha Christie, porque eu acho que é a autora que eu mais tenho livros, então eu coloquei todos aqui, só tá faltando um, que é O Assassinato de Roger Ackroyd, que eu deixo numas prateleiras aqui em cima com os meus livros favoritos. E aqui embaixo temos o box, né, que eu já mostrei pra vocês, do Tolkien, de Senhor dos Anéis, e alguns livros capa dura que eu acho bonitos, né, eu gosto dessas lombadas, então pra aqui ficar só com livros de capa dura e tal, eu coloquei esses outros 4 livros aqui. Então, gente, basicamente ficou assim essa arrumação, tá? Não é nada demais, realmente, eu só coloquei os livros aqui. E aqui eu ainda deixei algumas coisinhas mesmo do jeito que tava, não coloquei livros, e isso aqui tá aqui só pra o livro não cair, porque a pessoa não tem apoio de livro. Então, é isso, finalmente mostrei pra vocês. Aí, quanto a essa situação aqui atrás, não sei, entendeu? Não sei realmente como as coisas vão ficar, porque tá tudo super bagunçado ainda. Eu realmente não consegui decidir como é que eu vou arrumar essa minha estante depois de ter tirado tantos livros. Eu não sei o que eu vou fazer. Em futuros vlogs eu mostro pra vocês. Hoje já é quarta-feira, a semana acho que está passando relativamente rápido, porque hoje já é quarta-feira à noite, então amanhã é quinta, pois começa o meu tão sonhado feriado. Tô aqui pra finalizar o vlog, e na verdade eu só vim comentar sobre o audiobook que eu consegui finalizar, eu finalizei ontem. Eu acho que eu já comentei aqui, né, com vocês, qual é o nome do livro, né, que é This Darkness Mine. Esse livro é da Mindy McGuinness, que eu particularmente gosto muito, uma autora que eu gosto bastante. E esse livro eu já sabia que ele, né, tinha uma ideia toda bizarra e diferentona, então eu fui já com as minhas expectativas ali mais ou menos alinhadas, eu acho, com o que o livro provavelmente iria me entregar. Quanto a isso, assim, eu não fiquei tipo, nossa, super surpresa com as coisas, porque foram coisas muito bizarras que aconteceram, né, de fato. Eu acho que algo me diz que eu já falei a sinopse desse livro aqui, eu tenho quase certeza que eu já falei, então eu não vou repetir. Podemos dizer que ele é um livro de terror, né, de suspense, terror, porque é uma história realmente muito macabra, né, imagina só, você descobrir que você absorveu a sua irmã no útero e que agora ela está querendo aí se comunicar com você, enfim, não deve ser uma coisa muito legal, né? E assim, esse livro ele não tem muita história, assim, sabe? Ele não tem, assim, um plot muito definido. As coisas simplesmente vão acontecendo ali, elas começam a acontecer meio devagar, daqui a pouco começa a acontecer um monte de coisa. Tem meio que uma divisão, assim, de uma coisa grande que acontece, que já é bem mais pra frente, assim, da metade do livro, deve ser ali uns 70% mais ou menos, acontece uma coisa grande, tipo, pode dizer que é uma reviravolta, mas também não é, sabe? E a partir dali muda o cenário da história. E quando muda esse cenário, a história também muda e coisas mais esquisitas começam a acontecer. O final, na verdade não o final propriamente dito, mas algumas cenas finais são muito chocantes, assim, são muito bizarras e bem nojentas, eu diria. Mas não é um livro que é cheio disso, sabe? Do jeito que eu tava vendo as pessoas comentando, parecia que o livro era completamente louco e bizarro do começo ao fim, e não é bem assim, não. Ele tem uma parte um pouco mais psicológica, um terror um pouco mais psicológico, e tem algumas cenas, assim, que são um pouco mais impactantes, né? Que coisas realmente nojentas ou estranhas, bizarras acontecem. Ele não tem um plot twist no final e eu queria muito que tivesse, assim. Eu sei exatamente o tipo de plot twist que eu queria que tivesse pra eu dar, tipo, 4 estrelas pra esse livro, mas infelizmente não rolou, então assim, foi um final meio xoxo, eu achei. Não foi de todo ruim, então por isso que foi um livro que eu terminei sem saber que nota dá, então eu acabei ficando aí com 3 estrelas, que é uma nota média. Quando você não sabe que nota dá pra um livro, você dá 3 estrelas, tá tudo bem, né? Eu entendo quem dá 1 estrela pra esse livro, eu também entendo quem dá 5 estrelas, mas eu vou ficar ali na média. Foi legal, não me arrependi de ter feito essa leitura. Então, fora o audiobook, o que eu li nesses 3 dias aí dessa semana foi basicamente O Sol é para Todos. Eu tô focando um pouco mais na leitura dele porque tem discussão, né, no fim de semana. Então, atualmente eu estou na página 182. E eu ainda acho que o plot principal está demorando um pouquinho pra acontecer. Muitas coisas já foram citadas, já foram comentadas e tudo mais, mas assim, nada muito concreto aconteceu. Por fim, eu também li um pouquinho de O Conde de Monte Cristo. Ainda sigo meio
desanimada, assim, com essa segunda parte, né? Capítulos realmente muito longos e muito arrastados e pouco interessantes, vou falar pra vocês. Não tô gostando muito dessa segunda parte, não. Não vejo a hora de acabar. O que eu tinha pra falar, então, é isso. Vou finalizando esse vlog por aqui, porque na sexta-feira já vou começar outro. Esse vlog, então, vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e dá like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. A gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.